Olha, hoje a gente recebe aqui nos estúdios a advogada Carina Leila, que está se despedindo da presidência da OAB Caicó. Durante a nossa entrevista, ela fará um balanço de sua gestão de 3 anos, 2022 a 2024, irá compartilhar conquistas, desafios enfrentados e os projetos mais relevantes realizados à frente da Ordem dos Advogados do Brasil no município de Caicó. Doutora Carina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento. É sempre um prazer, né, estar no seu programa de rádio, conversando. E se nós fizemos isso durante todo esse tempo, justíssimo que estivéssemos aqui para falar sobre esse momento que é de igual modo muito especial, né, para nós. Como é que você avalia a sua gestão à frente da OAB de Caicó e quais foram os maiores desafios? Nossa, Marcos, na verdade é assim. Não existe a minha gestão, né? Existe a nossa gestão da OAB Caicó. E avaliar, na verdade, há um tempo, né, há uns dias que a gente já vem fazendo isso, reunido com o grupo, realmente com a diretoria, com pessoas que estiveram mais próximas da advocacia nos últimos 3 anos. E para nós, a conclusão de tudo isso é um sentimento de missão cumprida. Missão cumprida, observados, por óbvio, inúmeros desafios, muitos avanços, realmente. É um sentimento de gratidão. Gratidão pela quantidade de advogados e advogadas que vieram a somar conosco. Gratidão pelo respeito, pelo carinho com os quais sempre fomos tratados e recepcionados pela advocacia. Gratidão por essa interação que ocorreu, sem dúvida, houve um resgate. Nós chegamos na presidência da OAB Caicó após um período pandêmico, então era natural que as pessoas estivessem um pouco mais afastadas, não somente da OAB, de todas as instituições. E esses 3 anos funcionaram realmente como um termômetro para mostrar que o sentimento que liga ou que linka a advocacia é de integração. Então, nesse momento, a análise que nós fazemos é muito positiva. Positiva sobre diversos aspectos, mas olhando deste momento agora, a gente pode dizer que nós tivemos sim uma gestão exitosa. Quais foram as principais conquistas durante o seu mandato como presidente da OAB Caicó? Vamos lá. A primeira, e que oportunizou que todas as outras acontecessem, foi trazer de volta o advogado, a advogada para dentro da OAB. Foi fazer com que ele ou ela se sentisse parte. E repito, não estou colocando aqui essa culpa, e na verdade ninguém fala em culpa. Esse sentimento é debitando na conta de absolutamente ninguém. E sim do momento histórico, mas isso é um fato. Nós temos que aceitar os fatos. Então, o primeiro grande desafio que nós tivemos na OAB Caicó foi realmente trazer a advocacia para dentro das instalações, se sentir parte da OAB Caicó. Feito isso, nós podemos falar, e de fato, em diversos desafios superados. Como, por exemplo, o retorno do exame de ordem para Caicó, onde no passado já tivemos, saiu de Caicó e retornou para Caicó. Então, hoje nós já tivemos o segundo exame, 41º e 42º exame realizado em Caicó. Esse foi, sem dúvida, um grande avanço. Nós tivemos a construção da nossa sala de acolhimento à advocacia na penitenciária estadual do Seridó, que era ou que é um desejo, uma necessidade de muito tempo da nossa advocacia, sobretudo a advocacia criminal. Obviamente, ainda há muito o que avançar, mas foi sim um grande avanço dessa gestão que finda agora em 2024. Foi a construção dessa sala de acolhimento, uma sala digna para acolher a advocacia. Nós tivemos outros muito importantes, como, por exemplo, a edificação, consolidação das nossas comissões temáticas. Comissões essas, Marcos, que oportunizaram a
discussão ou a defesa de diversas áreas do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho, celeridade processual e diversas outras que aqui, por óbvio, nós não teremos como esgotar. Mas avançamos muito no que diz respeito à construção da nova sede da OAB Caicó. Nós temos ainda um problema junto ao cartório, mas um problema eminentemente administrativo. Nós conseguimos, junto a pessoas que estiveram conosco durante todo esse tempo, dirimir a questão jurídica do terreno. Então, hoje nós temos um terreno pronto para ser desmembrado pelo cartório do Registro de Imóveis de Caicó. Temos um projeto pronto e, inclusive, pago ao arquiteto e temos também valores já destinados para a construção dessa sede. Então, dentre tantos outros, esses talvez fossem os maiores projetos trazidos para Caicó. Você esperava concluir em sua gestão a nova sede e nesse caso, você deixa ela praticamente bem encaminhada, então, né? Na verdade, era um projeto, nós planejávamos entregar a sede à advocacia. Não só nós, o próprio presidente Aldo Medeiros teve a oportunidade de dizer isso muitas vezes. Mas nós tivemos, e aí é fácil de ser aferido, porque, sobretudo para nós que trabalhamos com o direito, se há um empecilho jurídico, nós não podemos superá-lo com outra nuance, a não ser resolvendo o problema. Então, nós caímos em campo, juntamente com o nosso conselheiro subseccional, Dr. Arthur Maris, que é procurador do município, é nosso conselheiro, nos ajudou imensamente. Dr. Cildo Maia, que é nosso conselheiro federal, também teve a sua parcela significativa de contribuição e diversos outros colegas. Então, na verdade, nós esperávamos sim entregar. É tanto que nós temos um projeto desde há muito, inclusive pago, né? Mas realmente não foi possível em razão de situações eminentemente jurídicas, administrativas, que de fato impediam o investimento de alta monta em um terreno onde não há a escritura como sendo da OAB Caicó. Até para que as pessoas entendam. Mas o que falta, Carlina? Falta uma escritura que hoje a Justiça Federal já determinou que o cartório o fizesse, então está na iminência de ser feito, falta somente o cumprimento. A Justiça Federal já determinou, então nós não tínhamos esse documento dizendo: este terreno, localizado na cidade judiciária, pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, como investir 2 milhões, 3 milhões, o que for, de grande monta em um terreno que não há uma escritura pública tratando da propriedade? Isso é impossível. Qualquer pessoa de conhecimento mediano vai entender que isso não é possível, né? Então, já estamos deixando, sim, a nossa diretoria no triênio 2022-2024 está deixando eminentemente encaminhada a construção da nova sede da OAB Caicó. É bandeira de luta da gestão que venceu as eleições construir a nova sede? Certamente, Marcos. Essa bandeira, ela não é dessa gestão. Eu costumo dizer que cada diretoria, cada conjunto de pessoas altamente abnegadas que se dedica a gerir a OAB Caicó tem a sua parcela de contribuição no seu tempo. Então, essa luta, ela é desde há muito. Olhando na galeria dos ex-presidentes da OAB Caicó, nós podemos ver naqueles retratos a luta por esta sede da OAB Caicó. Eu não vou nominar aqui por onde passou, porque realmente poderia incorrer em alguma injustiça, mas certamente todos os últimos presidentes da OAB Caicó se dedicaram à construção dessa sede. Então, por óbvio, as próximas também farão. Carlina, como é que você vê hoje a atual situação da advocacia em Caicó e os desafios para os próximos anos? Os desafios são muitos, Marcos. Antes de estar presidente da OAB Caicó, talvez eu visse de uma outra forma. Hoje, a gente costuma dizer que é importante na vida quando você pode ocupar os dois lados do balcão, para você verificar de viso as dificuldades. Elas são muitas. Nós tivemos que desagradar, Marcos, muitas instituições em Caicó, porque nós tivemos que, em muitos momentos, falar com muita altivez para defender a prerrogativa da advocacia. Não é fácil o exercício da advocacia,
Nós temos quem defende a sociedade, o advogado, a advogada. E quem defende o advogado e a advogada? As suas prerrogativas. Prerrogativas essas que muitas vezes, ou por má vontade, ou por próprio desconhecimento, algumas autoridades não enxergam ou não observam da forma que deveria. E aí é onde entra a OAB. A OAB precisou constantemente garantir as prerrogativas da advocacia na nossa região. Para o jurisdicionado, e aí quem é o jurisdicionado? São aquelas pessoas que dependem, que procuram os advogados. Então, não é fácil para nós termos que dar informações, por exemplo, sobre processos que não andam, sobre morosidade processual, sobre demora na entrega do bem buscado pelaquele jurisdicionado por aquela pessoa. E quem termina sofrendo isso? O advogado, a advogada. Então, por isso que nós tivemos que representar junto aos órgãos de controle, ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E aí é óbvio que nós desagradamos, né? Mas é esse o papel do gestor, é esse o papel do presidente. É agradar quando necessário e desagradar quando preciso for. E foi assim que nós pautamos a nossa atuação. Sempre com muita diplomacia, sempre com muita educação, sempre com o sentimento de tentar construir. Mas quando encontrávamos algo que minimizasse ou dificultasse o exercício profissional da advocacia, aí nós tínhamos que falar com mais altivez. E foi isso que fizemos quando buscamos o CNJ para tentar resolver o problema da morosidade, por exemplo, da Secretaria Unificada de Caicó, por exemplo, da necessidade de um segundo juizado na comarca de Caicó. Tudo isso foi feito e, é óbvio, termina trazendo alguns dissabores. Mas os maiores desafios da advocacia hoje no Seridó estão as redes sociais, como a advocacia se portar nas redes sociais, levando em consideração um atuar ético, aquele esperado pela sociedade. Nós costumamos dizer que nenhum profissional pode ser antiético. Mas o advogado e a advogada, para além de tudo isso, ele precisa ser e parecer. E também transmitir essa imagem de ética. E aí esse foi um desafio. Ajudar a jovem advocacia, tentar qualificar a advocacia experiente para que ela pudesse utilizar a ferramenta de alta potência, que são as redes sociais, mas do ponto de vista ético, dentro do que determina e oportuniza o nosso estatuto, e a morosidade processual. Então, são os dois maiores desafios da advocacia no Seridó. Nós temos 2 cursos de direito. Então, para você ter uma ideia, Marcos, nós entregamos 92 carteiras. Nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos. 92 carteiras foram entregues em solenidades altamente céleres. Nós primamos por entregar cada carteira à medida que ela chegava. Porque há pouco tempo eu estive aqui do outro lado buscando a minha e sei da ansiedade, sei do sentimento de urgência que o jovem advogado tem. E aí, para acolher esse advogado, nós temos uma comissão altamente atuante, que foi a CAAI, a Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante. E mando aqui um abraço para a colega doutora Maiara, nossa conselheira estadual e presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante, justamente para minimizar os danos. E aí, com esta comissão e com diversas outras, Marcos, nós entregamos mais de 50 cursos. É o maior número de cursos entregues em uma única gestão, entre presenciais e online. Mais de 50 cursos através da ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, onde mando um abraço para o nosso ex-presidente Antônio Marcos, que foi um dos diretores da ESA. Então, essa parceria oportunizou essa potência no que diz respeito à entrega de cursos para tentar realmente minimizar os danos desse grande problema da advocacia do interior. E agora, com a conclusão da sua gestão, vai se dedicar mais à advocacia? Com certeza, mas eu tenho ouvido muito esse questionamento, né? Não existe, Marcos, basta olhar na nossa galeria de ex-presidentes
e eles são, né, nomeados de membros honorários vitalícios. Por quê? Porque é uma honraria. É muito gratificante estar à frente da OAB. É muito gratificante representar a nossa classe. Deixando claro que isso é uma atividade totalmente altruísta. Não se recebe nada por isso. É voluntário. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente tem que pagar porque a vida demanda custos, né? E a única atividade que nós exercemos hoje que não é remunerada é fazer parte dos quadros da OAB, da diretoria da OAB. Então, hoje, quando um presidente ou uma presidente, que na verdade só tivemos duas, né? Doutora Adélia, lá na sua fundação, e agora a nossa participação, mas quando deixamos esses cargos, a gente permanece aqui contribuindo, né? Dentro de uma certa expertise que conseguimos construir nesse tempo. Então esse é um momento de pensar exatamente nisso. Da mesma forma que eu pude contar com todos os ex-presidentes da OAB Caicó para fazer com que a nossa gestão fosse exitosa, com certeza eu agora passarei a integrar esse quadro onde os próximos gestores da OAB poderão contar. Uma vez presidente, para sempre engajado na advocacia. E Kalina, agora realmente, e aí respondendo a muitas pessoas, inclusive que estão perguntando aqui no Instagram agora, vai se dedicar mais, por óbvio, ao seu escritório, né? Quando a gente assume um compromisso como esse, um compromisso que foi honrado na nossa humilde ótica com uma entrega muito valiosa para a advocacia, nós terminamos deixando um pouco de lado, né, os nossos escritórios, para quem inclusive mando aqui os meus mais sinceros agradecimentos ao nosso time de assessores, porque se não fosse por isso, o nosso escritório não tinha caminhado, né, com nossas ausências, mas Kalina é docente, então eu pretendo me dedicar cada vez mais também para essa paixão que é a docência superior. E além, a gente já recebeu alguns convites, mas ainda é cedo para avaliar, para analisar essas situações. Nesse momento a gente só quer fazer uma transição justa, digna, deixar a casa organizada com o que foi feito, para que nada se perca, para que tudo seja acolhido pela próxima gestão da OAB e potencializado. Então esse é o sentimento, né, nesse momento. Doutora Kalina, parabéns pela sua gestão, obrigado por sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Pronto, eu só queria aqui realmente mandar agradecer a algumas pessoas, Marcos. Eu não poderia vir aqui falar sobre a OAB e não falar da nossa diretoria. A nossa diretoria, que é encabeçada por mim, por Dr. William Canuto, que é o nosso vice-presidente, por Dr. Petrúcio, que é o nosso secretário-geral, doutora Sueli, que é nossa secretária adjunta, Dr. Júlio César, que é o nosso tesoureiro. Temos 9 conselheiros subseccionais que sempre estiveram ao nosso lado. E temos os nossos valorosos presidentes de comissões que fizeram com que a OAB, dentro de sua capilaridade, pudesse atuar nas audiências públicas, pudesse atuar nos conselhos da comunidade, onde resgatamos o nosso local de fala e pudesse nos representar onde fosse necessário. Doutora Lucineide, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutor Rodrigo, que é o presidente da Comissão de Celeridade Processual, doutor Ricardo, presidente da Comissão do Trabalho, doutora Mara, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutor Chiquinho, presidente da Comissão de Prerrogativa e de Exame de Ordem, doutor Bruno, presidente da Comissão de Direito Notarial e doutora Maiara, presidente da nossa Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante. Aos nossos colaboradores da OAB, o meu agradecimento em caixa alta. E após agradecer a todas essas pessoas, eu gostaria de finalizar essa fala agradecendo a minha família, né? Pessoas que estiveram ao meu lado diuturnamente e que souberam entender as minhas inúmeras ausências. E dito isso, é somente agradecer o espaço, dizer que continuaremos a postos e desejar uma gestão para a próxima diretoria, desejar genuinamente que seja exitosa
igualmente ou mais ainda do que essa gestão que termina. Muito obrigada. Obrigado você, viu? 8 horas e 26 minutos, confirmado.